Olá, capivaras dos oitavos anos. Então, esse é o nosso segundo vídeo falando sobre o livro, né, As Lendas de Dandara, da Jaridia Arraes. E no primeiro vídeo eu falei brevemente sobre um pouco da autora, né, da vida dela, enfim, do que ela, qual é o objetivo dela enquanto escritora, né? E eu falei também sobre quem foi Dandara, né? Falei sobre o Quilombo dos Palmares, como o enredo foi construído, que ele é uma mistura entre ficção, né, e história, tá? Então teve dados históricos do Brasil do século XVII e mais um pouquinho, de pouquinho não, muita invenção, né, da escritora, né, uma criação artística. E também sobre os elementos da cultura africana que o livro apresenta, né, como a religiosidade, né, nós temos os orixás, e também nós temos ali símbolos, né, de coragem, de valentia, né, que é a acofena, né? Enfim. Então agora a gente vai falar sobre o enredo, como o livro está dividido, eu faço um resuminho de cada capítulo do livro e dos elementos da narrativa, né? Então assim, dos elementos da narrativa, começando por eles. Então, o foco narrativo, né, o narrador, está em terceira pessoa, é um narrador onisciente. Por que é onisciente? É um narrador tipo Deus, ele sabe tudo da história, inclusive detalhes, sentimentos, emoções dos personagens. Pode perceber que durante a narrativa ele vai falar muito de como que a Dandara se sentia, né? A Baiô também, enfim. O tempo é um tempo cronológico, né? Ele vai contar a vida da Dandara, desde o nascimento até a morte, né? E ele vai se passar, né, no Brasil do século XVII, tá? O Brasil no regime escravocrata, né? O espaço, gente, então a gente tá nessa região, né, de Alagoas aí, na região União dos Palmares, e mais especificamente ali, o Quilombo dos Palmares e as fazendas que tinham, né, em volta ali, toda essa região. Então, esse é o espaço. Então, vamos pro enredo agora, né? Então, o protagonista é a Dandara, né? E a gente tem outros personagens aí, vamos falar deles nesse enredo. Então, o livro começa com o nascimento de Dandara, eu já comentei sobre, quem criou foi Yansan, né? Uma orixá, a guerreira, né? A rainha dos ventos, das ventanias, das tempestades. E é uma guerreira e ela criou porque ela não aguentava mais ver o sofrimento, né? Do seu povo, né? Do povo africano. Então, e ela trouxe a Dandara, né, assim, voando, né, atravessou o oceano e trouxe ela pro Brasil, né. E aí, depois do nascimento dela, a gente vai ter o segundo capítulo, né, que seria a Baiô, que apresenta essa personagem também feminina, né. Então, vocês podem perceber que ela vai dar, a autora, né, uma mulher negra, ela vai dar, assim, um espaço no enredo, na verdade, o enredo, tudo que é principal nesse enredo, que está em primeiro lugar, são mulheres. Percebam isso. Então a Dandara tá ali. Até tem um momento assim que você vai ler, que tem um capítulo que ela fala da Dandara e do zumbi, só fala brevemente sobre o relacionamento deles. Então ela sempre coloca a Dandara em primeiro lugar, que é uma coisa que a história, né, do mundo, e especificamente só do Brasil, não faz. Não coloca a mulher em primeiro, quem dirá uma mulher negra. Então ela faz isso, né, na sua literatura, o que é maravilhoso. Então, às vezes, a gente fica até meio. A gente é acostumado, eu sou super acostumada. Cresci lendo livros, né, e nunca me questionei sobre isso, até na universidade, sempre homens, enfim. E teve até um momento que eu me peguei pensando, pô, mas você não vai falar mais um pouquinho do zumbi? Mas, cara, o livro é da Dandara, né, meu amor? Se quer saber do zumbi, você vai ler o livro do zumbi. Então, bora lá. A gente tem a Baiô, que é uma mulher, né, negra, que está fugindo, ela consegue fugir de uma fazenda, né, na qual ela era escravizada, ela foge. E nesse percurso, ela encontra o nenezinho, que é a Dandara, bebê, né, que a Yansan colocou ali, colocou no caminho dela. E é uma história, assim, muito louca, né, para quem viveu ali, que no caso é a Baiô, porque quando ela acha a Dandara, ela pega o nenê e sai correndo, e, tipo, o capitão do mato tá atrás, a galera, né, tá atrás dela. Estão caçando ela mesmo, como se fosse um animal. E começa a dar uma ventania, e pá, a gente já sabe que a presença da Yansan tá ali, né? O orixá chega e cai umas árvores interessantes que abre caminho para ela. E ela fica pensando, nossa, que coisa muito louca, né? Tipo, nada me pegou. Aquele dia eu consegui chegar até o Quilombo dos Palmares, né? Um lugar de acolhimento, enfim, e não aconteceu nada comigo. Então, tem essa parte aí
no segundo capítulo que vai falar da Baiô. Então, né, também mostra já um primeiro problema que acontece na vida da Baiô e da Dandara. Que a Baiô ela quer pegar umas plantas, enfim, para cura. Muitos guerreiros chegam lá, muitos né, seres humanos chegavam machucados, enfim, né, por conta da escravidão. E tinha que ter essas ervas lá para fazer o remédio, né, que era tipo algo natural lá. E aí ela não quer ir, porque a Dandara, ela também se mostra, assim como a mãe dela, a Orixá Yansan, como uma mulher que não se encaixa nos padrões. Ela não quer fazendo comida, ela não gosta disso, né? E não é que ela ache isso pouco. Não, inclusive ela fala isso, que cada um tem seu papel e tem que fazer o que gosta, né? Então, as mulheres que faziam comida lá e cuidavam dos outros são super importantes, né? Sem isso não ia ter o quilombo. Mas ela não gostava, então ela queria aprender capoeira, lutar, estratégia de guerra, né? Ela queria partir para a batalha. E ela não quis ir, não vou catar a erva lá. E a Ebaio foi e acabou encontrando o Capitão do Mato. Ele tentou prender ela, deu um tiro nela e ela chega quase morta no quilombo. E a Dandara, menina, ainda criança, fica muito impactada com isso. Ela tem um remorso ali, porque que eu não fui, né? E na cabeça dela podia ter protegido a Baiô, né? E a gente sabe que sim, que era muito esperta e tal. E aí, aqui a gente tem um momento que ela entra em transe, ela desmaia, né? Bate a cabeça, aí fala muito de cores rosas, vermelhas também é uma forma do orixá entrar em contato com ela, né? Com a sua filha. Então, a Yansan, nesse momento do desmaio, do transe dela, ela vai, busca as ervas à noite, volta, cura, baiô, tudo isso a gente sabe que tem a mãozinha da Yansan ali nessa cura, né? E aí a gente já tem o terceiro capítulo, e aí, a partir desse problema que ela tem com a Baiô, né, que é a mãe dela na Terra, né, quem cuidou dela a vida inteira, a gente já vê que ela começa a ficar mais corajosa e tem que fazer alguma coisa e começa a fazer, né, botar em ação tudo que ela quer desde pequena, e ela acontece o roubo do cavalo, né, o cavalo roubado, que é o terceiro capítulo que ela encontra o Capitão do Mato e rouba o cavalo dele. Simplesmente, não acontece nada entre eles, não, né? Era uma criança ainda, Dandara, e ela consegue pular no cavalo e sair galopando e rouba. Vai pro quilombo com o cavalo. O cavalo se torna dela, né? Aí no quinto a gente já tem no quinto capítulo uma Dandara grande, né? Crescida, uma mulher, uma guerreira. Ela já tem o espaço próprio dela dentro da narrativa, a gente percebe isso, né? Que ela já tem um espaço como guerreira, como uma lutadora, como uma pessoa que treina a galera na capoeira, ela era muito boa nisso. E ela vai contrariando todo mundo, porque a gente vê que tem até um atrito entre ela e o zumbi. Porque o zumbi era quem comandava o quilombo e ela busca, durante a narrativa, o seu espaço. Ela consegue. Óbvio, mas nesse começo, aí no quinto capítulo, ainda a gente vê que ela tá buscando o espaço dela, se provar, né? Porque a mulher, a gente sabe que mesmo é uma comunidade ali, mesmo assim a mulher, ela é colocada de lado mais para uma coisa mais da casa, enfim, e não era isso que ela buscava, né? E ela acaba indo salvar os irmãos dela num navio negreiro vindo do continente africano. Ela pega esse navio, né? Rende alguns brancos, né? E consegue fazer com que o navio, ela solta todo mundo que estava no navio e consegue fazer com que o navio volte para o país de onde ele veio, né? Para o continente africano. E ela liberta um deles, fica com ela e eles voltam para o quilombo, né? Que é o Cambo, né? Enfim, então ela tem esse primeiro ataque, ela usa a cofena, né? Enfim, ela luta com 4 brancos nesse momento aí, ela desarma eles, é muito bom, né? Essa luta aí. E ela e o Cambo retornam para o Quilombo dos Palmares, né? Aí no sexto capítulo nós temos a Dandara e o Zumbi um pouquinho aí desse conflito se resolvendo entre eles, porque aí a gente sabe os sentimentos do Zumbi, porque o Zumbi, ele tinha uma admiração, era quase uma adoração, né? Amava muito a Dandara, então a ideia dele era proteger a Dandara. Por isso que ele não deixava, ele se botou como um obstáculo para que ela não tomasse liderança, porque ele achava que era o dever dele, né, enquanto homem, tutelar a sua mulher, né, guardar ela, e não era isso que ela queria. Ele entende isso e a partir daí
ela consegue o seu espaço enquanto líder, né, do Quilombo dos Palmares. E, enfim, eles continuam como marido e mulher, né? Então a gente vê essa relação nesse 6º capítulo. No 7º, fogo na Casa Grande, aí o circo começa a pegar fogo, né? Literal, até. Porque a Dandara começa a colocar em prática, ela enquanto líder, tudo que ela quer, né? Porque ela não quer conversa. O objetivo dela é libertar os seus irmãos, né? O povo africano. Ela não quer conversa com branco, ela não quer negociar nada. Ela quer libertar. Porque ela fala que não tem conversa para quem trata pessoas daquela forma, né? Enfim. E aí, você vê que ela e o zumbi são bem diferentes, né? O zumbi, ele tem uma questão mais, uma estratégia de defesa. E a Dandara de ataque. Então, a Dandara, ela planeja tudo para atacar, para sair do quilombo e mostrar para os brancos que eles devem ter medo deles, porque eles, né, estão fortes e eles vão libertar os irmãos deles. E o zumbi não, ele quer fortalecer o Quilombo dos Palmares para que não seja atacado. Então são duas coisas que se completam dentro da narrativa, né? E aí, então a gente tem o crescimento, a evolução da protagonista aí, né? Ela consegue, né, ser respeitada enquanto líder. E ela vai passar a mensagem dela que é sem conversa, né? Eu quero liberdade para os meus irmãos. E ela faz planeja um ataque numa fazenda que são as terras do Arnoso, o nome do dono das terras, né? Que era um branco que escravizava seres humanos ali. E eles conseguem, tacam fogo na Casa Grande, libertam todos os seus irmãos, né? Levam para o Quilombo dos Palmares. E o Arnoso é interessante isso aqui, porque eles fazem assim, que estão no meio de uma guerra, né? E eles fazem uma estratégia psicológica, uma pressão psicológica na cabeça dos brancos fazendeiros que são escravocratas. Porque eles somem com o Arnoso. Eles não matam, não mostram o corpo, eles não. Quer dizer, a gente não sabe se isso aconteceu. Vai ter um miado aqui do ser humano que quer aparecer no vídeo. Então a gente não sabe o que acontece com o Arnoso. E isso, para os brancos que sabem que o Quilombo está declarando guerra a eles, né? É terrível, porque eles ficam pensando, meu Deus, o que será que aconteceu? O que eles fizeram com o Arnoso? Será que quando eles vão pegar, a gente vai fazer isso aí também, que a gente não sabe o que é, pode ser uma coisa terrível? Então tem esse sumiço, né? No 8º capítulo, a gente tem a emboscada, que a Dandara faz também de novo, a um dos caras mais fortes, né? O dono lá de fazendas que escravizava, né? Então ele era um dos mais fortes ali, que é o Mendonça, e ela não mata ele, ela só dá um aviso, né? Para ele. E a gente, né? Ela podia ter matado, a gente sabe disso, só que ela prefere passar um recado, que ele desse o recado para a galera, que tipo, era guerra a partir dali e que eles iam libertar todos os irmãos deles, que as senzalas iam ficar vazias. Então essa que é a ideia da Dandara. Essa emboscada ela foi preparada depois da morte do Cambo, né? Que o Cambo ela conseguiu, era um personagem, né? Que ela conseguiu libertar ele lá no capítulo, acho que foi o 5 do navio negreiro, né? Então, ele vem morar no Quilombo dos Palmares junto com a Dandara e com né, a galera que vivia lá. E aí, ele caçava. A função dele dentro da comunidade era caçar. E numa dessas caçadas, ele acabou encontrando o Capitão do Mato, e o Capitão do Mato, eles entram numa briga, né? E o Cambo, ele era um rapaz magro e tal. E bem no fim ele até mata o Capitão do Mato, mas o Capitão do Mato também mata ele. Eles se matam ali, né? Enfim, a Dandara encontra ele pendurado, tem uma cena horrível. E ela resolve no outro dia já partir. Não, a gente tem que dar uma resposta a isso. Não pode, eles não podem matar um irmão nosso e a gente não vai fazer nada. E vão pro ataque, né? E então ela fala, né, até nessa pro Mendonça, ela fala o seguinte, parecida, assim, uma frase parecida com essa que ela vai usar, que Palmares vai vir, está vindo para cima deles como uma tempestade. Então a gente tem a presença da Orixá Yansan também novamente aí no livro, ela tá no livro inteiro. Aí no 9º capítulo, já se encaminhando para o fim da narrativa, as senzalas estão vazias, porque eles conseguem, a gente vê que é um período aí de 4 meses depois de batalha, 4 meses de guerra e de estratégias que a Dandara faz, que eles vão invadir, né, essas fazendas, libertar os seus irmãos,
e ela consegue libertar a última lá, esvaziar a última senzala, que é a das Serras do Mendonça, né? Enfim, então tem até, claro que ela tem muitos problemas durante essas invasões, né? Durante a invasão do Arnoso, teve uma mulher que era escrava na fazenda lá, cuidava da cozinha, que se fechou num quarto, eles botaram fogo na casa e a Dandara esqueceu a mulher lá. Ela salvou a mulher, tudo, enfim, deu, mas ela ficou muito impactada porque ela esqueceu e a mulher podia ter morrido, e sofreu muito, né? Muitas queimaduras. E aqui nesse nono capítulo ela vai encontrar a Mali, né? Que aí a gente tem o acesso a essa violência psicológica, né? Porque ela não. Se a Dandara não vê ela dentro da senzala, eles estão libertando a galera, ela tá num canto, ninguém ia ver. Então ela viu que estava sendo invadido, que a galera estava sendo, né? O povo estava sendo liberto ali, mas ela não se mexeu. Então, porque a violência é tão grande, a violência da escravidão, não é só física, é psicológica. Ela não conseguiu tomar uma atitude para se libertar. E a Dandara ajuda ela. E, enfim, nós temos o 10º, né, e último capítulo do livro, que vai mostrar a morte da Dandara, como se deu. Então, claro, a gente não tem preciso quanto tempo que durou, né, o Quilombo dos Palmares dentro dessa narrativa aqui da ficção, né? Mas a gente sabe que os brancos vendo tudo isso que a Dandara conseguiu fazer, né, enquanto líder, enquanto guerreira, ótima estrategista, libertou muita gente, né? E, enfim, os brancos se revoltaram e armaram uma emboscada até o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares não resistiu. Foram muitos brancos que atacaram e o Zumbi foge, né? Muita gente morreu. A Baiô morreu antes, né? A mãe da Dandara aqui na Terra. E a Dandara tem essa lenda aí, a gente não sabe bem direito, mas é o que se conta, é o que tem, né? De que ela tenha se matado. Então ela se joga na pedreira, né, de cabeça, porque ela preferia morrer a ser escravizada, né? Então ali, a pedreira é um símbolo também, né, de encontro, da ligação dela com a mãe, né, dela que é o orixá Yansan. Porque é lá que ela encontra quando ela é pequena, a Yansan fala com ela sabe que é filha dela, a Baiô escondida vê isso, né, também no começo do livro. E no fim ela volta, então, assim, é o lugar de conexão dela com o orixá. Então ela volta para a pedreira e se mata ali, se joga, é como se ela voltasse para Yansan. Tipo assim, eu cumpri, eu fiz tudo que eu podia aqui, eu salvei os meus irmãos, eu cumpri o meu objetivo, né? E agora eu tô voltando pra minha mãe. E ela se joga e a gente vê que tem as cores novamente, vermelha e rosa, que são as cores da orixá. E tem um momento que fala que ela se eleva até Yansan. Então a morte dela aí é um encontro com a Yansan, né? E acaba o livro nisso aí, né? Então, são essas questões que eu vou cobrar na prova, tá, gente? Ficou um pouco extenso os 2 vídeos, mas pra gente fazer um resumo bem certinho, né? Bem bom pra vocês estudarem, vai ter que ser um pouquinho longo. Então, é isso que eu vou cobrar, né? O enredo, saber bem certinho essa história, esses 10 capítulos que eu resumi, os elementos da narrativa que eu falei, e essas questões, assim, brevemente do livro, né? Como assim, quem foi Dandara, essa questão do livro ele ter uma parte que é histórica e uma parte que é literatura, que é invenção, né? Essa presença da cultura africana aí através do orixá, da cofena, enfim. Então é isso, né? Espero que sirva para vocês estudarem para a nossa prova, né? Espero que tenham gostado, porque, gente, prova do livro, assim, eu não gosto de fazer porque a gente tem que ler livro por prazer. Então, espero que vocês tenham gostado, eu amei esse livro, né? Então, quem gostou, compre mais livros da Jarid Arraes, procurem outras escritoras, né? Tem muitas aí, tem Conceição Evaristo, Miriam Alves, Ana Maria Gonçalves, tem muitas outras que trazem também protagonistas negras, né? Então é isso, sucesso aí, até a próxima.